farei a leitura do versículo 1 até o 19 do capítulo 3, tá? Abacuque, capítulo 3, do 1 ao 19. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. O tema que ficou reservado para essa noite é a glória de Deus e o avivamento. Domingo passado os irmãos aprenderam sobre fé, não é isso? Com o evangelista Daniel, amigo nosso. E hoje nós vamos aprender sobre a glória de Deus e o avivamento. E assim será cada um dos domingos aí pela frente, até que o tema fique bem fixado no coração da igreja. Quando falamos de glória de Deus, nós imaginamos logo o poder, o milagre, as coisas sobrenaturais, as coisas que a razão não pode explicar, os montes caindo, o mar se abrindo, os demônios indo embora, os mortos ressuscitando. Tudo isso envolve a glória de Deus, certamente. É claro que ninguém que está aqui nessa noite, pelo menos creio assim, vai duvidar de que isso manifesta a glória de Deus. Isaías 43, 13, o Senhor diz que ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus quer agir, não tem ninguém que possa atrapalhar, impedir, colocar obstáculo ao agir dele.
a glória dele. Basta ele querer, basta uma palavra de Deus e as coisas acontecem. Basta um haja do Senhor e aquilo que não existia passa a existir pelo poder da palavra de Deus. Agora o Jó vai até além disso. Com a experiência que ele teve com Deus, ele disse: olha, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. A palavra de Deus não pode ser impedida de forma alguma. Mas o Jó vai além, ele diz: não só a palavra, mas até o pensamento do Senhor, aleluia, não pode ser impedido. Glória a Deus. Então, quando falamos da glória de Deus, essa questão sobrenatural, essa questão do poder, da unção, é claro que ela envolve a glória de Deus, mas não é apenas isso. Quando falamos da glória de Deus, nós precisamos estar atentos, não só à alegria do culto de um domingo à noite, mas também a presença do Senhor durante toda a semana, durante todos os instantes da nossa caminhada, desde o nosso dormir até o levantar, até o ir para o trabalho, os livramentos que tantas vezes Ele concede para a gente no nosso trajeto, as várias situações em que Ele fala ao nosso coração, mesmo não estando nessa reunião maravilhosa que estamos aqui. O cristão precisa ter a sensibilidade de sentir a glória de Deus em toda e qualquer ocasião, dentro de um supermercado, lavando a louça, na educação dos filhos, no cair da chuva, no próprio frio. Dá para entender que existe um Deus que controla os tempos e as estações. Louvado seja o nome do Senhor. Então é interessante ter essa maturidade de que a glória de Deus não se revela só nas coisas grandes, só nas coisas impressionantes, mas ela se revela também nas pequenas coisas do nosso dia a dia. O profeta Elias teve essa experiência uma vez na caverna. Ele estava lá na caverna e ele ouviu a voz de Deus: que fazes aqui, Elias? E ele começou a dizer: não, Senhor, eu já cumpri o meu ministério, já fiz o que eu tinha que fazer, e o povo está todo corrompido, e mandaram matar os teus profetas, só eu fiquei. E ele começou a desabafar diante de Deus. Diz a Bíblia que passou um vento muito forte na frente da caverna onde Elias estava, e o vento era tão forte que até as penhas, que até as pedras se quebraram, mas Deus não estava no vento. E eu fico imaginando Elias: não, se o vento passou, agora é Deus, só pode ser Deus. Ele estava acostumado com as coisas grandes, Deus já tinha usado ele poderosamente para desafiar os falsos profetas. Então na hora que ele viu um vento tremendo, ele falou: só pode ser Deus esse negócio. Diz a Bíblia que Deus não estava no vento. Depois veio um fogo, depois veio um terremoto, depois veio uma palavra mansa, suave, tranquila, e disse a Elias: o que é que você está fazendo aqui? Aleluia. Percebe como a glória de Deus se revela sim em coisas grandes, mas quando Deus quer agir, até nas coisas pequenas Ele se revela aos seus filhos. Quando Deus quer manifestar a sua glória, mesmo que não tenha lugar na estalagem, na hospedaria, aleluia, aleluia, isso não impede o agir de Deus. Ainda que seja em Belém, um lugar pequeno, desprezível aos olhos de muitos, ainda que seja dentro de uma manjedoura, aleluia, a glória de Deus é revelada. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós somos pequenos aos olhos deste mundo, nós somos muito simples, insignificantes para muita gente, mas a glória de Deus está aqui nessa noite para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar maturidade, para nos fazer tomar uma posição de cristão na presença de Deus e entender que a glória de Deus, aleluia, ela está em nossas vidas pela graça do Senhor. A gente precisa entender que a glória de Deus
Estar envolvido na glória de Deus é fazer do Senhor a nossa razão de vida. Eu já ouvi tanta coisa, e vocês também já ouviram. E quem sabe esse tipo de pensamento já sondou, já esteve entre nós. Eu não vou mais para a igreja porque eu não concordo com a posição do irmão lá que está liderando o departamento. Eu não vou para a igreja porque o irmão lá só chama quem canta bonito, o irmão não deixa eu pregar, eu não tenho oportunidades como eu queria, eu não estou na direção do trabalho que eu gostaria. Irmão, quanta gente sai da igreja por conta dessas coisas? Quanta gente para de servir a Deus por conta dessas coisinhas secundárias? Quem entende, quem está envolvido na glória de Deus, a exemplo do que o irmão citou aqui agora há pouco, o pastor, o foco de Ana era Deus, aleluia. O foco de Deus, de Ana, era servir a Deus, mesmo que o sacerdote entendesse que ela estava embriagada, que ela estava desviada. A razão da vida de Ana era Deus, aleluia. Eu preciso ter o Senhor como centro, como objetivo maior da minha vida. Eu não posso estar preso a essas questiúnculas do dia a dia. Eu não posso estar preso a essas coisinhas da nossa vida, porque enquanto estivermos entre humanos, elas acontecerão. Quem tem Deus como foco, irmãos, não sai da presença do Senhor por qualquer coisa. O breve catecismo de Westminster, feito em 1647, ensina o seguinte: que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, aleluia. Eu vim aqui nessa noite falar do Senhor. Eu vim aqui nessa noite falar não apenas do avivamento, mas do Deus que gera avivamento, aleluia. Glória a Deus. Ele é mais importante do que o meu sucesso pessoal, do que a sua felicidade. Ele é mais importante do que a minha família, do que a sua família. Ele é mais importante do que essa igreja e todas as igrejas reunidas. Ele é mais importante do que a história, do que os reinos, aleluia. Ele é mais importante do que o sol, do que a lua, do que todo o universo com todas as suas galáxias, aleluia. Ele é infinitamente mais importante do que tudo e qualquer coisa que possa existir. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Rei da glória, louvado seja Deus, aleluia. Ele é mais importante do que o próprio avivamento. Ele é mais importante do que todo e qualquer objetivo que a gente tenha na vida. Quem tem a sua vida centrada no Senhor, aleluia, não sai da presença dele por conta dos probleminhas ou dos problemões que nós enfrentamos. Quando a gente para de ter o Senhor como foco, irmãos, a gente começa a inventar desculpa para tudo quanto é tipo de situação. Sabe por que muita gente está saindo, está abandonando a igreja? Porque está parando de ter o Senhor como razão da sua vida. Está parando de ter o Senhor como foco da sua caminhada. Entender, estar envolvido na glória de Deus, é saber que você é filho dele. E que aconteça o que acontecer, aleluia, a sua vida está guardada no Senhor. Aleluia, entender que a sua vida pertence a Deus e que Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele está no controle de todas as coisas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Entenda que a glória de Deus não é só milagre. A glória de Deus é o seu respirar. A glória de Deus é você poder levantar. A glória de Deus é você ter o que comer. A glória de Deus é você poder enxergar. E mesmo sem ter essas coisas, aleluia, mesmo sem ter essas coisas e outras mais que você almeja, a glória de Deus é poder ser grato ao Senhor, porque você estava perdido e Ele te encontrou. Você estava perdido, caminhando para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, e Ele te livrou de lá, aleluia, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Isso é estar envolvido com a glória de Deus. Quantos estão envolvidos na glória de Deus aqui nessa noite? Aleluia. E avivamento? O que é avivamento, irmão? Avivamento vem da palavra hebraica Hayan. E
E o que é Hayam? É realizar de novo. Em português ela tem muitos sentidos. É viver, conservar, restaurar, livrar, proteger, renovar, ressuscitar, renascer e o melhor de todos, salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é avivamento. Para minha surpresa, pastor, eu descobri que essa palavra nem está na Bíblia. Avivamento. Tem uma parecida que é aviva. Está aqui em Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Dependendo da tradução, ela nem aparece. Mas o sentido dela, o conjunto da obra, percorre toda a Escritura. Em toda a Escritura você vai encontrar: realiza de novo, viver, conservar, restaurar, livrar, ressuscitar, salvar. Em toda a Bíblia o assunto está presente nela. Abacuque, seu nome significa aquele que abraça ou aquele que luta. É um profeta misterioso, não tem muitas coisas registradas sobre a vida pessoal dele. Alguns entendem que ele era até um levita ou um tipo de um sacerdote no templo. Ele fala com muita propriedade das questões do templo, dos instrumentos musicais. Então, alguns acreditam que ele era um tipo de um levita ou um sacerdote lá no Antigo Testamento. Seu livro foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E ele começa a questionar a Deus. Ele faz pelo menos duas perguntas muito sérias ao Senhor. A primeira está aqui no capítulo 1 e no versículo 2. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Essa pergunta ele está fazendo, interrogando a Deus sobre a situação de Judá, que era o seu povo. Judá estava desviada do Senhor, irmãos. Judá estava caminhando para ser levada em cativo lá pelos caldeus. E ele começa a interrogar a Deus: Senhor, até quando? Até quando Judá viverá na mentira? Viverá na adoração dos outros deuses? Até quando Judá viverá no adultério? Até quando Judá viverá na mentira, no engano? Até quando Judá viverá em fornicação? Até quando Judá viverá debaixo do jugo do pecado? O profeta não conseguia entender como é que Deus deixava essas coisas acontecer com o seu povo. E Deus ouviu o clamor, o questionamento do profeta Abacuque. Ele estava lutando para entender essa questão. Como é que o Senhor deixa essas coisas acontecerem? É tanto escândalo que a gente ouve no meio do povo de Deus ultimamente. E aí a gente fica da mesma forma indagando: por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Por que Ele não resolve logo tudo de uma vez? É a longanimidade do Senhor, mostrando para o pecador que ele precisa se converter urgentemente, mostrando para o pecador que ele precisa tomar uma posição diante de Deus. E a situação foi piorando, por quê? Porque Deus respondeu à oração do profeta Abacuque. Deus não deixou ele na dúvida, sem saber o que iria acontecer. Do versículo 5 em diante, é Deus falando. Do 1 ao 4 é Abacuque perguntando a Deus. Do 5 em diante, Deus diz o seguinte: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Quando vos for contada, é a resposta de Deus. Aí ele começa a responder a indagação de Abacuque. E a segunda pergunta está aqui no capítulo 1, e aí lá no versículo 13: tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? A primeira pergunta é: até quando, Senhor? Para Judá, para o povo de Deus. E a segunda pergunta é: por que te calas, Senhor?
Por que ele está fazendo essa pergunta? Essa pergunta é direcionada à Babilônia, aos caldeus, o povo ímpio, que Deus usaria para condenar, para castigar o seu povo. Aí a mente do Abacuque deu um nó. Peraí, Deus, eu estou perguntando até quando que o Senhor não vai resolver esse problema do pecado no meio do seu povo? Aí o Senhor vem e me diz que vai usar um ímpio, uma nação pagã, um povo que é mais pecador do que o teu povo, para castigar o teu povo. Eu não entendo isso, Deus. Deus, eu não consigo entender isso, Deus. O Senhor sendo tão justo, tão puro, tão santo, como é que o Senhor vai usar o ímpio para castigar o povo seu? E à medida que o diálogo vai acontecendo, Deus vai esclarecendo isso para o profeta, a ponto de dizer o seguinte: o justo, capítulo 2, versículo 4: eis que a tua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia. No final aqui, ele diz, no capítulo 2, versículo 20: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não preciso explicar para você, eu não preciso da sua permissão para executar os meus propósitos, eu não devo satisfação a você, aleluia. É isso que Deus está dizendo ao Abacuque. Ele volta atrás: Senhor, que se cumpra a tua palavra, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja vaca, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor, aleluia. Abacuque está crescendo espiritualmente, entendendo que Deus é Senhor e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, aleluia. Deus precisa voltar a ser o centro da igreja evangélica. Os hinos precisam louvar a Deus, os pregadores precisam pregar a palavra de Deus, os obreiros, os pastores precisam destacar Deus, aleluia. Existe muito estrelismo no nosso meio evangélico, é muito pregador estrelinha, é muito cantor estrelinha, aleluia. Precisamos do Senhor no meio do seu povo, aleluia. A igreja precisa de avivamento, sim, mas antes de avivamento, a igreja precisa de Deus, aleluia. O corpo precisa voltar para o eixo, para a cabeça, que é Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós nessa noite, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Avivamento é ressuscitar na presença de Deus. Avivamento é voltar às origens, é voltar ao primeiro amor, é voltar-se para Deus, aleluia. Que Deus avive as nossas vidas nessa última hora, marcada pela indiferença, marcada pelo antropocentrismo. O que é isso, irmão? É quando o homem é o centro do negócio, é quando tudo é feito para agradar a homens, aleluia. Deus ensinou a Abacuque: eu não preciso te agradar para cumprir a minha obra, aleluia. O Abacuque aprendeu isso, irmãos, que Deus é Senhor, que Deus é quem manda, que Deus é quem realiza. Ele pode, Ele faz, Ele é, aleluia, e não há ninguém que possa impedir o agir do Senhor. Bendito seja Deus. E aí, no livro do profeta Abacuque, eu comecei a ler, li algumas vezes o livro, ele é curto, dá para ler rapidamente, ler, entender e pesquisar e analisar. E aí eu fiquei pensando: que Deus tremendo é esse, que não precisa prestar contas ao homem sobre o que ele faz ou planeja fazer. Revela quando ele quer revelar, mas obrigado ele não é. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, quem é o Deus de Abacuque? E o livro do profeta traz algumas respostas. Eu selecionei alguma delas aqui para a gente entender melhor quem é o Deus de Abacuque. Entendendo melhor o Deus de Abacuque, nós vamos entender a glória de Deus e o avivamento. Abacuque cresceu no conhecimento do Senhor. Abacuque cresceu no seu relacionamento com Deus. E tem uma palavra em Isaías,
capítulo 1, versículo 3, que Deus diz, ele faz uso de 2 animais lá, que conhecem o seu dono, mas Israel não me entende. Ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não me entende, o meu povo não tem conhecimento. É impressionante como até alguns animais conhecem mais a Deus do que alguns chamados crentes. Deus manda e o animal obedece, mas nem tudo que Deus manda os seus filhos costumam obedecer. Então, se tem um assunto que nós precisamos crescer, é no conhecimento de Deus. Primeira resposta, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se der tempo, assim, vamos lá. Obrigado, pastor. Qual é a primeira resposta para a pergunta: quem é o Deus de Abacuque? O começo do texto explica muito bem. Ouça com atenção. Abacuque começa: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? E aí ele começa: até quando violência o Senhor não vai salvar? Até quando vai ter iniquidade? Até quando vai ter vexação, destruição, violência? Até quando? Percebam que o Deus de Abacuque, o nosso Deus, ele é um Deus que deixa o seu filho desabafar. Aleluia. Às vezes a gente tem uma impressão assim de Deus, que está lá no trono, e a gente não pode nem ter um pensamento assim fora da caixa, né? Não, eu tenho que pensar de acordo com a religião. Está aqui: Deus é grande, Deus é Senhor, misericórdia. Olha o que vem na minha mente. Não posso nem fazer uma pergunta para Deus. Pode, irmão? Pode. Glória. O Abacuque ensina que pode. Até quando, Senhor? Aleluia. Deus é um Deus glorioso, soberano, mas ele dá essa brecha, digamos assim, ele abre esse leque para que o seu filho tenha acesso a ele. Aleluia. Para que o seu filho tenha contato com ele, para que o seu filho tenha um diálogo, para que o seu filho abra o seu coração a ele. O Abacuque colocou assim: Senhor, eu não vou ficar cantando hino se não é isso que eu estou sentindo. Eu não vou ficar falando que o Senhor é grande se não é isso que eu estou sentindo. Deus, eu quero saber uma coisa nessa noite. Eu vou te adorar, mas a primeira coisa que eu quero saber é: até quando, Senhor? Aleluia. De repente você também está fazendo essa pergunta nessa noite. Deus, até quando essa situação não vai mudar? Até quando eu vou insistir em procurar emprego e não vou encontrar? Até quando meu parente não vai se converter? Até quando, Senhor, essas coisas que eu estou orando já faz um bom tempo não estão acontecendo? Eu não vejo nada, não ouço resposta, eu não estou vendo acontecer nada. Aleluia. Eis a resposta do Senhor para a tua alma nessa noite: vede entre as nações e orai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não quereis quando vos for contada. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de grandes obras. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que entende as nossas limitações, as nossas fraquezas, que nos chama constantemente ao arrependimento. Aleluia. Mas que pela graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele não lançará fora todo aquele que de coração se voltar ao Senhor. Aleluia. Portanto, nessa noite, aleluia, faça uso dessa oportunidade e desfrute de relacionamento com Deus. Conte para o Senhor o que está te afligindo. Conte para o teu Deus qual é a tristeza do seu coração. A de Abacuque era ver o povo de Judá contaminado pelo pecado. Qual é a sua tristeza nessa noite? Conta para ele. Eu posso não entender, os pastores aqui podem não entender você, mas há um Deus do céu que conhece a sua estrutura. Aleluia, que Ele conhece você, que Ele sonda a sua vida. Aleluia, desde quando você estava lá no ventre da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Há um Deus do céu, aleluia, que quer ouvir o que está angustiando a tua alma nessa noite. Diga para Deus o que está inquietando o seu coração. Aleluia. Aleluia. Como é glorioso entender isso em Deus. Como é glorioso entender que Ele dá essa oportunidade. Até para quem peca Ele dá essa oportunidade. Aleluia. Adão estava lá no Éden, irmãos.
desviado, ele e a esposa, a Eva, pecaram, fugiram da presença de Deus. E o Senhor foi atrás deles, aleluia. Irmão, sabe por que a gente está aqui? O Senhor foi atrás da gente. Hoje eu estou com vontade de ser crente. É porque o Senhor foi atrás de você. Diz a Bíblia que até o arrependimento que nós sentimos vem do Senhor, aleluia, sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhosa a graça de Deus, como é preciosa a bondade do Senhor, aleluia, que dá até arrependimento para a gente se converter, aleluia. Tudo isso vem de Deus, aleluia. É por isso que Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Foi Ele quem plantou isso no seu coração. Eu preciso tomar uma decisão de fé. É a oração de Jesus em seu favor que está te ajudando a caminhar até hoje. Lá em João 17, ele orou pelos seus discípulos e disse: Pai, eu rogo não só por esses, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, aleluia. Você consegue sentir o efeito dessa oração atravessando os séculos? Aleluia, atravessando os séculos, todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, aleluia. É a oração de Jesus em nosso favor. Ninguém aqui é bom, ninguém aqui é grande, ninguém aqui é forte o suficiente. Estamos aqui pela graça do Senhor e porque Jesus intercede por nós, aleluia. Desabafe. O Davi, quando pecou, ele tinha duas opções: ou ele enterrava tudo, ou ele se matava, ou ele acabava com tudo, ou ele ia desabafar diante de Deus, ou ele ia se confessar diante do Senhor. E ele optou pela segunda atitude e compôs um dos mais lindos salmos de toda a Bíblia, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus, eu fui formado em iniquidade, eu fui formado em pecado e iniquidade, me concebeu a minha mãe. Deus, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi estava fazendo ali? Ele estava usando, aleluia, do benefício de servir a um Deus que deixa o seu filho desabafar. Você tem a oportunidade nessa noite de contar para Deus qual é a tristeza do seu coração, aleluia. Segunda resposta para a pergunta: quem é o Deus de Abacuque? A primeira é o Deus que deixa a gente desabafar. E a segunda está aqui do versículo 5 até o versículo 11. É o Deus que usa quem Ele quiser. Entende isso? É o Deus que usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quer. O Abacuque não entendeu no primeiro momento. Como é que o Senhor vai usar um povo ímpio para castigar o pecado do seu povo? Ele usa quem Ele quiser, irmãos. Você lembra da alegria de ser usado por Deus, crente? Lembra? Lembra da alegria de ser tocado pelo Espírito Santo, de ministrar a outras vidas, de ver o agir de Deus naquela vida, de ver aquele novo convertido, aquele irmão, aquela irmã que foi curado, de ver aquela família que foi restaurada, aquele casamento que estava se perdendo, e Deus usou você para que houvesse uma reconciliação. Você lembra? Como diz um amigo nosso, você lembra quando foi a primeira vez que Jesus te revelou e você profetizou a primeira vez? Você lembra, irmão? Você lembra, irmão? Como é maravilhoso ser usado por Deus. Como a alegria da nossa alma transborda de alegria pelo simples fato de Deus usar a minha vida e a sua. E quem disse que isso precisa ficar lá no passado, irmãos? Quem disse? Não precisa ser coisa só de currículo. Olha, faz 15 anos que Deus me usou. O Deus de 15 anos atrás é o mesmo Deus do presente, aleluia, dessa noite, e que quer continuar usando a minha vida e a tua para uma grande obra. Aquele demônio que saiu, aleluia,
ele pode sair hoje também se a gente colocar as nossas mãos, porque está escrito: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se colocar e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Tem saudade não de ser usado por Deus? Ou está bom do jeito que está? Ai, irmão, eu orava que era uma beleza, eu jejuava o dia todo, eu orava, irmão, eu saía da vigília e já ia direto para a escola da Unical, e eu era uma bênção, irmão, pelo amor de Deus, volte às suas origens, igreja do Senhor, voltemos, aleluia. Avivamento é voltar, avivamento é fazer de novo, avivamento é voltar a ser uma bênção, aleluia, aleluia. Não se conforme ficando um desviado dentro da casa, não, é hora de voltar e a ser avivado na presença de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia! Que saudade de um povo que dava lugar. Que saudade daquelas pregações que fazia a gente se arrepiar todinho na presença de Deus. Ah, irmão, então a culpa é do pregador? A culpa é do pregador, eu assumo isso também. Mas a culpa também é da igreja como um todo. Porque até para ouvir, aleluia, o crente tem que ser avivado na presença de Deus. Quem tem que dar lugar para o Senhor não é só pregador. Quem tem que dar lugar para o Senhor é todo o povo do Senhor, aleluia. Houve um dia, aleluia, em numa ministração do Evangelho, no livro do Evangelho de João, em que Pedro, Tiago, João, Filipe, não tinha ninguém preparado para alimentar uma multidão. Ninguém. Uma multidão de pessoas, um monte de gente. Não tinha ninguém nem com pão para satisfazer, nem para Jesus multiplicar, não tinha ninguém, nem os apóstolos. Mas diz a Bíblia que tinha um rapaz, um anônimo, um jovem, que se preparou naquele culto. O Pedro não estava preparado. Para baixandaraia, subiocomon, de ofone, que andará baixurimindai. O João também não. Tiago, Tomé, então, esse daí, nenhum. Mas tinha um rapaz lá que estava preparado. Tinha um rapaz diferente lá. Eu vou me preparar porque Jesus vai fazer um negócio diferente, aleluia. Eu não vou depender do Pedro, eu não vou depender do Tiago, eu não vou depender do João. Eu vou depender de Jesus, aleluia. Eu vou levar pão e ele vai fazer um milagre, aleluia. E ele levou o seu pequeno lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia, foi o suficiente para alimentar uma enorme multidão. Ainda sobrou cestos, aleluia, com os restos dos pães que lá estavam. Jesus não precisa de cargo na igreja, Jesus não precisa de pessoas eminentes, de pregadores, de pastores, de cantores, aleluia. Ainda que seja um rapaz, aleluia, se estiver dando lugar, se tiver um coração quebrantado e contrito, ele não vai desprezar e vai usar para uma grande obra. Ele usa quem ele quiser. Irmãos, não nos conformemos com a rotina, com o monotonismo, com o tá bom assim. Não. Clame a Deus por coisas novas, baseadas na Bíblia. Clame a Deus por um avivamento pessoal e coletivo. Clame a Deus, aleluia, pelo agir do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Clame a Deus para ser um cristão avivado, para congregar numa igreja avivada, para ter um ministério avivado, para ser um crente abençoado na presença de Deus. Clame a Deus por um avivamento no seu coração. Agostinho já disse uma vez que reconhecer as más obras, confessar as más obras, já é um bom começo para as boas obras. Diga a Deus: Senhor, eu não estou satisfeito com o meu nível espiritual. Eu não estou satisfeito em atravessar dias e mais dias sem orar. Eu não estou satisfeito em passar dias e até semanas sem pegar na Bíblia.
Eu não estou satisfeito, aleluia, de atravessar dias e mais dias sem vir para o culto. Quando eu venho, parece até que eu sou um estranho, um peixe fora d'água. Meu irmão, nessa noite, abra o seu coração e receba avivamento do alto sobre o teu coração nessa noite e volte às primeiras obras em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quem é o Deus de Abacuque? É o Deus que usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. Queira ser usado por Deus. Queira ser usado por Deus. Quando o Senhor der a oportunidade, não fica olhando para os lados, esperando para ver quem é que Deus vai usar, não. Abra o seu coração e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Queira ser usado por Deus, meu irmão, porque a nossa geração está passando. A nossa geração está passando aqui na terra. Ontem eu estava soltando pipa, jogando bolinha de gude. Hoje eu já não estou mais fazendo isso. Hoje já estou com dor nas costas. Hoje já estou sentindo a consequência da idade. Mas enquanto nós não partimos para o Senhor, eu não posso me acostumar, aleluia, eu não posso me acomodar, eu tenho que estar aceso na presença de Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, aleluia. Eu não quero ir para o céu capengando, eu não quero ir para o céu no limite, não. Eu quero ir para o céu cheio do Espírito Santo. Quantos querem ir para o céu cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Então abra o seu coração para Jesus e saia do comodismo para a glória de Deus. Aleluia. Capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Em um versículo, Abacuque ensina três atributos de Deus. Quais são eles? A eternidade, a santidade e a justiça. Quem é o Deus de Abacuque? É o Deus eterno, é o Deus santo, é o Deus justo. E a igreja perdeu, com o passar dos anos, ela perdeu essa sensibilidade, ela perdeu essa essência de entender que Deus é eterno, é santo e é justo. Tem gente que trata Deus como se fosse um coleguinha de escola, como se fosse um parça, como se fosse um amiguinho qualquer. Não, Deus é santo, é eterno e é justo, aleluia. É Senhor, é soberano, e nós precisamos voltar a temer o nome dEle, aleluia, e fugirmos da aparência do mal. Se por um lado Ele deixa a gente desabafar, aleluia, no mesmo instante Ele mostra para nós que Ele é Senhor, que Ele é eterno, que Ele é justo, que Ele é santo. Louvado seja Deus. E nos conclama a seguirmos o exemplo dEle, ao afirmar, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 2, diz assim a Bíblia: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. O que a gente aprende aqui? Quem é o Deus de Abacuque aqui? Então o Senhor me respondeu. Quem é o Deus de Abacuque? É o Deus que responde orações, aleluia. É o Deus que responde o clamor dos aflitos. É o Deus que responde a oração dos seus filhos. É o Deus que responde orações. Isaías disse que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Jesus falou que quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensará, aleluia. Nosso Deus não é mudo, nosso Deus não é surdo,
Nosso Deus não é um poste, nosso Deus não é criação das mãos humanas, nosso Deus é o Criador de todas as coisas, e aleluia, está pronto a ouvir o nosso clamor. Creia, aleluia, na oração que você faz a Deus, creia quando você dobra o seu joelho, ou ainda em pé, ou em qualquer posição, você toma essa atitude de buscar a Deus. Creia que Deus ouve orações. A igreja precisa voltar a crer nisso. Crer que Deus ouve orações, aleluia. Como me esquecer dessa história? Não tem jeito. No século XX, aqui bem próximo da gente, um grupo de alunos de uma faculdade foi visitar lá na Inglaterra a casa do John Wesley, um famoso pregador da época, já falecido naquele momento. E chegando lá, a pessoa que mostrou a residência onde morava a família Wesley falou assim: olha, aqui é a cama do John Wesley, o pregador abençoado aí, avivalista, evangelista, uma bênção do Senhor. Aqui era a cama dele, e aqui é o tapete, e esses dois locais aqui que parecem dois furos, é os joelhos que ele ajoelhou tanto aqui, ele orou tanto aqui que ficou a marca, parece dois buracos aqui no tapete. E os alunos aprenderam, olharam, ficaram maravilhados com aquele exemplo. Falaram: rapaz, é por isso que Deus usou ele poderosamente. Era um homem que orava. E aí foram embora, terminaram a excursão, estavam dentro do ônibus. Na hora de ir embora, o professor conta os alunos, e ele percebe que faltava um. E aí eles voltam desesperados, volta lá, procura em todos os cantos da casa, e ele encontra o seu aluno de joelhos, com os dois joelhos nos mesmos buracos que orava o pregador John Wesley. O professor bate nas costas do aluno, e o aluno orando, chorando, orando e falando: Senhor, faz de novo, aleluia. Senhor, faz de novo, Senhor. Ele chorava, irmãos, ele clamava e pedia isso a Deus: Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo, meu Deus. E o professor interrompeu a oração e falou assim: vamos lá, meu filho, vamos embora. O ônibus já está indo embora. Deus já ouviu sua oração. O nome desse menino era Billy Graham. E quem foi Billy Graham, irmãos? Morreu aí há alguns anos recentes. Foi um dos evangelistas mais conhecidos no mundo. Diz aí as estimativas, as pesquisas, que através do ministério de Billy Graham, muitas, milhares, milhões de almas foram conduzidas a Cristo no poder do Espírito Santo. Deus fez de novo na vida do Billy Graham. Você acredita que Deus pode fazer de novo na sua vida? Você quer isso? Ou tá bom? Tá certinho assim? Tá legalzinho? Tá bom? Se tiver, tranquilo. Quem vai te salvar é a graça de Deus, não é você buscar mais ao Senhor. Isso não vai fazer Deus chamar mais. Não. Mas se você quiser impactar essa geração, se você quer que as pessoas ao seu redor sejam tocadas pelo Espírito Santo, aleluia, creia que Deus ouve orações, sim Senhor e sim Senhora. Creia, aleluia, que nós não é possível permanecer da forma que nós estamos. Não dá, irmãos, nós precisamos agir, nós precisamos clamar, nós precisamos chorar, como já disse aqui o pastor Danilo outrora. Nós precisamos voltar a chorar, aleluia. Nós precisamos voltar a derramar nossa alma diante do Senhor. Quer ver o Samuel nascer? Derrame a sua alma diante do Senhor nessa noite, aleluia. Porque até a esterilidade Ele dará luz. Quando houver clamor, quando houver choro, quando houver renúncia, quando houver quebrantamento. Capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, aleluia. Quem é o Deus de Abacuque? É o Deus fiel. A visão pode tardar aí, na sua ótica, no seu entendimento. Mas espere, porque certamente virá, não tardará, aleluia. Nós servimos ao Deus fiel.
Nós servimos a um Deus que cumpre detalhadamente todas as suas promessas. Nós não servimos a um Deus que responde pela metade, que cumpre pela metade, não. Nós servimos a um Deus que cumpre todas as suas palavras. Nenhum tio, nenhum jota, aleluia, deixará de ser cumprido. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Cristo se cumprirão todas e plenamente, aleluia. Nada impede o agir de Deus, o cumprimento das promessas de Deus. Descanse na fidelidade do Senhor. Nosso Deus é um Deus fiel. Tinha uma fala, quando eu era mais novinho na igreja, pastor Ivanildo, pastor Sérgio, os irmãos mais, que têm alguns anos a mais, devem lembrar. Os irmãos iam pregar e eles falavam assim: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar, aleluia, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí virou até hino. É uma frase bíblica que virou até um louvor, é verdade. Deus cumpre todas as suas promessas. Tudo quanto Ele fala se cumpre, aleluia. Quando é Ele que fala, se cumpre. Capítulo 2, versículo 4. Versículo 4 em diante, até o 19. Deus vai tratar aqui com o pecado da Babilônia. Pode observar aí com muita atenção, depois você lê. É o pecado da Babilônia agora. Deus usou a Babilônia para punir Judá. Aí daqui a pouco Deus chama a Babilônia e fala assim: agora é a sua vez. Você oprimiu o meu povo, eu te usei para oprimir o meu povo, para castigar o meu povo. Agora é a sua vez, Babilônia. E aí descorre aí a condenação do pecado da Babilônia. Irmãos, nós precisamos entender que o Deus de Abacuque, que o Deus da Bíblia, que o Senhor do universo, é um Deus que pune o pecador. Ele dá oportunidade para o pecador se arrepender. Se o pecador não se arrepende, o julgamento, o juízo, a punição virá sobre tal vida. E o inferno, o lago de fogo e enxofre é a maior demonstração disso. É o local destinado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que não quiseram ter vida com Deus, todos aqueles que não quiseram se submeter ao senhorio de Cristo. Deus de Abacuque é o Deus que julga e punirá o pecador. E isso deve gerar temor em nossos corações. Tem crente que só acha que Deus é o que abençoa, é o que dá vitória, é o que restaura, é o que... Ele faz tudo isso, mas Ele também pune o pecador. Ele também pune aquele que não quiser se submeter a Ele. Capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está dizendo para Abacuque: olha, Abacuque, toda a terra tem que se calar perante a minha presença, perante a minha palavra, porque eu sou soberano. O Deus de Abacuque, o Deus da Bíblia, é um Deus glorioso, é um Deus tremendo, é um Deus incomparável. Diz a Bíblia que Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele abate, Ele também exalta. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Igreja do Senhor, entenda que nós servimos a um Deus grande, um Deus glorioso. O profeta disse que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Não apenas na questão de altura, mas na imensidão, na glória, na soberania. O nosso Deus é um Deus tremendo, aleluia, e é o único Deus verdadeiro. Precisamos entender isso.